Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos contar uma breve história sobre espaço confinado. Então, era uma vez um trabalhador que precisava acessar um espaço confinado. Só que o técnico de segurança, o engenheiro de segurança dessa empresa, nunca tinha trabalhado com isso, não sabia bem o que fazer. E aí ele foi estudar, né? Estudou e verificou que precisava alguém que fosse o responsável técnico pelo cumprimento dos procedimentos. Então, além de estudar NR33, estudou algumas NBR, fez treinamento teórico, fez treinamento prático, agora sim, agora eu posso me sentir responsável aqui pelo cumprimento desses procedimentos. E aí, na sequência, o que ele fez? Identificou o espaço confinado existente no estabelecimento. Então, identificou aqueles espaços confinados existentes, os silos, as cisternas, caixa d'água, e foi lá listando no Excelzinho. Depois, ele foi verificar quais são os riscos de cada espaço confinado daquele. Então, uma caixa d'água tinha a possibilidade de afogamento, tinha a possibilidade de queda de altura, ele foi listando para cada espaço confinado. Mas ele lembrou que ele tinha que envolver os trabalhadores, porque os trabalhadores que realizavam aquelas atividades dentro do espaço confinado tinham maior conhecimento sobre o processo, e aí poderiam dar mais informações. Uma coisa que é importante é não ficar restrito a problemas respiratórios, porque quando a gente pensa em espaço confinado, a gente pensa em deficiência de oxigênio, presença de gases, excesso de oxigênio, ou seja, problema respiratório. Mas há outras broncas, há a possibilidade de choque elétrico, inflamáveis, engolfamento, temperatura elevada, dependendo de como seja esse espaço confinado, que tenha no entorno e tudo mais. Então eu não devo ficar restrito aos problemas diretamente relacionados. Tá? Então, foi feito esse levantamento. Mas o nosso técnico de segurança, ele precisava também evitar que os curiosos fossem adentrar lá. Então ele isolou, sinalizou. Porque se o cara é curioso, vê a porta aberta, não basta uma placa. Agora colocar um cadeado, uma corrente, para evitar a entrada de pessoas não autorizadas. E aí depois ele resolveu fazer o quê? Dar o treinamento, lógico. O treinamento em relação a riscos, as medidas de controle, as medidas de emergência e salvamento. O que é importante em relação a esse treinamento? Esse treinamento, boa parte dele já é feito, às vezes, em áreas, né, campos de treinamento. E aí, até aí, tudo bem. Só que eu preciso ter uma parte na empresa, pelo menos essa é a minha recomendação. Explico por quê. Uma coisa é você no campo de treinamento, com todos os recursos necessários. Mas na empresa, às vezes falta alguma coisa, e como é que você vai trabalhar? Você tem que saber quais são as limitações, quais são as dificuldades, naquele espaço confinado da sua empresa. E aí, só realizando a atividade da forma mais segura, lógico, você vai entender o que está faltando ali. Só que não basta isso para agora pode trabalhar, não. O médico do trabalho vai estabelecer exames específicos para a função, né? Então, esse trabalhador, ele tem problema de pressão alta, ele tem epilepsia, eu tenho que fazer uma avaliação desse trabalhador. Eu não, o médico do trabalho vai fazer essa avaliação. E aí, ele está liberado, está apto. Na sequência, o trabalhador vai acessar o espaço confinado, mas somente após o quê? Uma PET, a emissão da PET. A PET é algo bem similar a uma PT, uma permissão de trabalho, só que no espaço confinado chama de permissão de entrada e trabalho. E aí você vai fazer uma inspeção na hora, né? O cara vai entrar, toda vez que ele vai entrar, eu vou lá, inspeciono, coisa e tal, tudo bem, está autorizado, pode entrar, permitido trabalho. Mas apesar de tudo isso, pode acontecer um problema. E aí os trabalhadores precisam estar preparados para uma emergência. E nesse caso aqui é que é a bronca. Por quê? Porque tem empresa que vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Fica lá deitadona. Ela pode se recusar a responder emergência, espaço confinado, e pensar assim, ó, deu uma bronca, chama o bombeiro. O quê? O bombeiro vai. Mas será que ele vai chegar em tempo hábil? Será que ele tem os recursos necessários para a situação da sua empresa? E se esse trabalhador vier a óbito, o que vai acontecer com a sua empresa? Será que ela é responsável? Lógico que é, tá? Então não é uma boa estratégia. Segundo, eu posso terceirizar o problema. E terceirizar o problema, entre aspas, tá? Eu vou contratar uma empresa terceirizada para ficar responsável por isso. É uma possibilidade? É. Porém, eu recomendo fazer pelo menos duas perguntas. Primeira pergunta: os instrutores que você contratou atuam no resgate técnico ou em serviço de emergência ou só querem ganhar dinheiro? Eles têm os recursos necessários? Eles vão ter toda
os recursos para fazer o salvamento na sua empresa? E a segunda pergunta, que é importantíssima: os instrutores já responderam no mundo real ou toda a sua experiência foi adquirida em sala de aula? Tá? Então, eles nunca atuaram realmente. Tem toda a teoria, mas nunca fizeram um salvamento na vida, ou seja, não tem a famosa proficiência, só tem conhecimento teórico. E aí não adianta, sei lá, 1.000 horas de treinamento teórico se o cara nunca acessou um espaço confinado. Então, essas perguntas são importantes. E a terceira possibilidade da empresa, ela não puxar para si, não. A gente vai ter uma equipe, vamos pegar os equipamentos necessários, treinar, ter pessoas adequadas, que seria o ideal, né? Então, ter pessoas capacitadas e treinadas. A gente vai pegar lá os trabalhadores da brigada, por exemplo, de emergência, e vai capacitar esses trabalhadores. Só que, em relação a isso, temos detalhes. Primeiro detalhe, eu preciso promover o trabalho em equipe. Essas pessoas que vão fazer esse resgate, esse salvamento, elas precisam saber interagir, porque numa emergência, um vai depender do outro. Então, eu preciso que tenha essa interação. Segundo, eu preciso construir habilidades básicas. E isso não se constrói com um único treinamento ou 2 treinamentos no ano. Isso precisa ser algo contínuo. Tá? Lógico, quanto mais espaço confinado tiver na sua empresa e mais problema tiver, assim, mais difícil e tudo mais treinamento tem que ter para essa equipe. Eles têm que ser especializados. Então, eu vou ter que fazer vários simulados e tudo mais. O terceiro ponto é importantíssimo. Eu preciso preparar o trabalhador psicologicamente para o mundo real. Porque uma coisa é aquele treinamento que o cara sabe que não tem grande consequência. Eu não estou dizendo que o seu treinamento vai expor o trabalhador, mas ele tem que se sentir numa situação de pressão. Porque quando acontecer o problema, se ele não se sentir pressionado na hora que ele estava fazendo o treinamento, talvez ele não consiga realizar a atividade quando for realmente uma situação que ele precisa fazer esse resgate. Então isso tem que ser pensado e preparar esse trabalhador para o mundo real. E como é que a gente vai agir realmente, como se fosse um passo a passo, aqui um mini procedimento, numa situação de emergência? Primeiro ponto é, eu vou avaliar, localizar o vigia ou uma testemunha confiável. Por quê? Porque o vigia é aquele cara que fica lá na porta do espaço confinado, então, teoricamente, ele sabe o que aconteceu. E as testemunhas também que estiverem lá, não, aconteceu tal coisa e tudo mais, eu vou pegar essas informações. Segundo, eu vou determinar o número de vítimas e localização, para poder saber como é que eu vou agir, né? Então, converso lá com o vigia, com as testemunhas, são 2 pessoas, coisa e tal. Terceiro, obter um projeto ou um esboço local, um croquis que seja, mas eu preciso entender. Eu vou acessar aquele espaço confinado. Então, essa equipe que vai acessar precisa entender as dimensões, quantas entradas, quantas pessoas, e tem que ter esse esboço. Quarto passo, identificar exatamente qual é o problema. Tá, eu tenho 2 pessoas lá. Uma está com a perna quebrada, outra está desmaiada. Qual é exatamente o problema? Que eu vou ter que retirar esse pessoal de lá. Aí eu vou me preparar para a entrada. Eu vou primeiro certificar que os procedimentos de bloqueio e etiquetagem foram realizados. Ou seja, tem uma fiação elétrica, alguma coisa assim, está tudo desligado, com cadeado, tudo bonitinho. Um sistema de LOTO, né, lockout, tagout, tudo tranquilo. Então, vou verificar isso. Vou me certificar que todo o pessoal que vai entrar no local está equipado. Sistema de comunicação, iluminação, monitor atmosférico, EPIs. Tá tudo ok? Lógico, essas etapas são mais ou menos em paralelo e quanto mais preparada está a equipe, isso vai sendo rápido, tá? Vai ser quase que imediato. Agora, se a equipe não está preparada, vai demorar muito. Depois eu vou avaliar a necessidade de ventilação e exaustão para fazer essa entrada. Isso, eu já devo ter, lógico, os equipamentos necessários. Definir o melhor método e local de entrada com base na localização das vítimas, nas leituras atmosféricas e na facilidade dos pontos de recuperação. Então, com base em toda essa informação, eu vou verificar qual é o melhor método para acessar. Já tenho tudo, vai ficar fácil agora. Faço a entrada. Na hora que eu faço a entrada, o primeiro ponto é o reconhecimento. Porque tudo aquilo que eu peguei de informação foi fora, né, do espaço confinado. Na hora que eu entrei, eu percebo, rapaz, não é bem aquilo que tinham dito lá fora. E aí eu vou ter que, na hora, definir, olha, vamos mudar aqui a estratégia. Não vai ser exatamente daquele jeito que a gente estava pensando.
E isso só pessoas experientes conseguem fazer. Aí eu vou fazer o resgate ou a recuperação do trabalhador. Então, vou retirar, ou vou recuperar ali na hora, tá? Para retirar esse trabalhador. Essa retirada da vítima, eu preciso definir o melhor método. Tá? Então, qual vai ser o melhor método? Com base no local onde ele está, com base se ele está com um problema físico, quebrou uma perna, quebrou um braço. Às vezes, a saída mais distante é mais adequada do que a mais próxima. Porque a mais próxima vai sair na vertical, a mais distante vai sair na horizontal e às vezes vai ser mais fácil. Então, esse método e os recursos que você tem também, né? Então, tudo isso vai ter que ser pensado. Retirei o trabalhador, registrar toda a ocorrência. Porque pode acontecer de novo o problema. E aí eu já sei mais ou menos o que aconteceu. Eu também registro, olha, aconteceu tais limitações, a gente não tinha tais recursos. Numa próxima situação a gente tem que pensar nisso. Faz um treinamento para todo mundo entender os problemas que aconteceram. Isso é importantíssimo. Então, esse registro da ocorrência é para finalizar a história toda. Então, percebe que é bem importante. Antes de concluir o vídeo, eu fiz uma frase aqui que eu acho que tem tudo a ver com esse assunto. Ó, o profissional de segurança do trabalho que não dá espaço para a informação acaba confinado na ignorância e pode terminar o dia em um espaço confinado. Então, toma cuidado, a informação é importantíssima, não só a informação, mas a parte prática também, porque senão você não vai saber como agir. E como você sabe, todo vídeo tem a indicação de um livro. E aí eu vou linkar o livro NR33, Guia Prático de Análise e Aplicações da NR de Segurança em Espaço Confinado. Os autores, Rosângela Helena Pereira dos Santos e Benjamin Ferreira de Santos e José Eduardo Rodrigues, da editora Érica, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. E tem alguma dúvida, sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.